Bom dia. Bom dia. Dear brothers and sisters, Meus irmãos e today irmãs, is the last day hoje é o nosso último prophetic dia intercession training course. desta formação Already de some are in the mood of going. intercessão profética. But I Já say, muitos this is vão going to sair be embora the pronto, most important mas day hoje é for o you. dia mais importante para ti. The Lord has been preparing us all these 3 days. O Senhor But today, nos prepara, estes dias nos dá formado, nos dá, e Ele tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. É para a tua casa, para a tua paróquia, para a tua missão, para a tua diócese. Que este dia seja o dia mais importante para ti. Tens que prestar toda atenção a tudo que vai acontecer hoje. O tema que eu vou compartilhar convosco é intercessão e missão. Intercessão e missão. Antes de entrar neste tema, eu quero clarificar umas ideias, umas opiniões que muitas vezes erroneamente nós temos em nossas mentes. E umas destas coisas que temos de forma errada como noção é a noção da missão. Quero compartilhar aqui qual é a diferença. A primeira coisa que eu quero clarificar que é um carismático. Quero perguntar, quem é o carismático? Vocês são todos carismáticos? São? Leva tua mão nos seus, todos que são carismáticos. Que bom, que bom, que bom. You know, some places when I ask, especially among priests, quando eu faço esta pergunta, quando tem sacerdotes e bispos, eles não querem levantar a mão. Muitos falam, eu não sou carismático, eu sou cristão, não sou carismático. Muitos têm uma adversidade contra os carismáticos. Em muitos lugares não gostam dos carismáticos, não gostam de nosso jeito de louvar, nosso jeito porque com os carismas, os dons, as visões, eles refutam estas coisas e não querem ser identificados como carismáticos. E eles falam, eu não sou carismático. Você conhece gente assim? Conhecem vocês pessoas que falam assim? Você conhece gente que fala para você, eu não sou carismático. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Essas pessoas ainda não entendem, não percebem que o que é um carismático. E um carismático não é uma pessoa que sempre fala aleluia, louvado seja, ou que está sempre a gritar, saltar. Isso não é um carismático que está sempre a bater palmas. Essa é a imagem errada, porque para eles é somente barulho e dança e salto. Os que estão acostumados à oração contemplativa odeiam a renovação carismática, porque mas isto não é a essência da renovação carismática. Isso só é um jeito de orar, uma forma distinta de louvar. Para uma pessoa bater de palmas, saltar, gritar, para estas pessoas possa ser uma ajuda para que teu corpo, teu ser possa entrar na presença do Senhor. E depois pode entrar na presença do Senhor e depois pode permanecer em silêncio também. E também pode entrar na presença do Espírito Santo. E isto é bom também.
Se isso é bom para ti, se Satã se cantar ajuda para ti entrar na presença de Deus, continua, é bom. Mas isto é simplesmente um método diferente. Se tu aceitas esta forma de louvar, aceita, mas se não aceitas, é bom também. Mas quem é um carismático? Quem é uma pessoa carismática? O carismático é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo e que deixa que sua vida seja guiada por o Santo Espírito. Este é um carismático. Quando tu estás cheio da presença do Espírito Santo e deixa que Ele conduzca a tua vida. Tu eres um carismático quando deixas que Ele entre no teu coração e que Ele que leve a tua vida. Uma pessoa carismática é uma pessoa cheia do Santo Espírito. É uma pessoa que se deixa levar pela força do Santo Espírito. Então, somos todos carismáticos. Todas as pessoas que são bautizadas são carismáticas. Isso não há diferença de opinião. Temos que fazer entender a gente tudo que todos somos carismáticos. A espiritualidade carismática é que todos somos bautizados no Espírito. Fica claro para vocês esta explicação? Somos todos bautizados e todos que somos bautizados somos carismáticos. Então devemos todos ser cheios do Santo Espírito e devemos deixar que Ele leve nossas vidas. Todas as pessoas que estão em caris, em um posto de liderazgo, têm que levar a entender a gente que todos somos bautizados e que todos os cristãos do mundo são carismáticos. Esta é nossa missão como líderes da renovação carismática. Este é o primeiro conceito que eu quero que fique claro entre nós. O segundo conceito, eu quero fazer uma pergunta agora, muito pertinente. Ouve muito, com atenção. Tem uma pergunta muito importante. Todos têm que responder. Quem é Deus para ti? Quem é Deus para ti? Eu quero que vocês tomem um tempo para refletir esta pergunta. Todos temos diferentes opiniões, temos opiniões dogmáticas. Eu não quero isso. Eu não quero uma resposta dogmática, uma resposta catequética. Eu quero uma resposta pessoal. Uma resposta que sai de teu coração. Quem é Deus na tua vida? Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é Deus na tua vida? Muitas vezes na tua vida, quero clarificar uma coisa. Muitas vezes o jeito como nós vivemos a nossa vida, o jeito de como nós fazemos nossa oração, muitas vezes temos a Deus como um assistente somente. Nós tratamos a Deus como se Ele fosse nosso assistente em nossa vida. Quero explicar esta ideia, porque quando na tua vida tudo vai bem, quando não tens problemas, quando não há obstáculos, quando tu não falas, quando estás muito feliz. Muitas vezes acontece assim, não, porque estás feliz, tudo está bem, tudo, não tens problema. E muitas vezes nem lembras de Deus, porque tudo vai bem, tudo fica bem. Então, onde fica Deus nesses momentos? Porque eu estou em paz. Quando tens problemas, quando queres resolver, e quando tu não tens a força, não podes resolver o problema sozinho, o que é o que fazes nesse momento?
Qual é o resultado final? Qual é a opção final na tua vida? Quando tu não podes, com todos os problemas, quando tudo está mal na tua vida, vais com teus amigos, vais com tua família, vais com todos, mas ninguém pode te ajudar. Quem é a tua última opção? Quem é? A última opção é rezar, é orar, eu vou para Deus. Então, quando tudo está bem, quando tudo vai bem, quando eu sou o mestre da minha vida, quando eu estou feliz, mas quando tudo vai mal na minha vida, é lá que eu vou e corro para a presença de Deus. Mas quando eu estou bem, vou sozinho, não importa. Mas quando tudo vai mal, Deus, eu ligo para Ele. Então, Deus para nós é como um assistente somente. Tu vives a tua vida, tu fazes tudo como tu quiser e tratas a Deus como que se for a tua assistente que vem te ajudar a arrumar a tua vida quando tudo vai mal somente. Muitas vezes, o jeito que nós vivemos nossa vida não é o centro. Ele está fora do centro da nossa vida. Mesmo os líderes, os que estão lá no frente da renovação carismática, os responsáveis, mesmo eles, deixam Deus fora. Agora eu peço que deixe o lugar a Deus, que Ele merece, o lugar que pertence a Ele, porque Deus Pai foi que te formou a sua imagem. Ele é teu Pai. Fala para Ele, Pai, Tu eres meu tudo, eu te pertenço. Eu sou teu instrumento, Tu eres o maestro da minha vida, Tu eres o centro de uma vida, Pai. Minha vida deve ser de acordo à Tua bondade, não a meus desejos, Senhor. Fala para Ele assim. Fica claro, irmãos? Olha para a vida de Mamãe Maria. Em tempos difíceis, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, é aqui a escrava do Senhor, que se faz em mim de acordo à tua bondade, que se faz de acordo à tua palavra. Temos que chegar a esta realização de que Deus é tudo para mim. Ele é o maestro da minha vida. Eu estou aqui na terra somente para fazer a bondade de Deus. Minha vida tem que ser o desejo do meu Pai do céu. Somente quando tu chegas a este lugar na tua vida, tu podes ser um profeta. Mas se tu não entregas tudo a Ele, jamais vais chegar nesse lugar de um profeta. Porque Deus é tudo. Deus é o centro. Eu estou aqui na terra somente para fazer a vontade de Deus. Tudo que eu devo ser é a bondade de meu Pai, é a bondade de Jesus. Terceira coisa que eu quero clarificar para vocês. Missão. Hoje, nosso tema é profetas e missão. Mas esta palavra, que é missão? Que é uma missão? Que é? Evangelii Nuntianti, Redensores Misso, Adventis, todos estes documentos nos falam que estamos aqui para ser evangelizadores. Existimos para evangelizar. Estamos a viver neste mundo para ser evangelizadores. Estamos aqui neste mundo com a única missão de evangelizar. Então, existimos para evangelizar. Se nós não levamos a palavra de Deus, não teremos nenhum direito de viver. Já, a vida acaba quando nossa missão acaba.
AK-47, he was trying to shoot everybody. That's Teu, if anyone who does not evangelize, he has no right Se to tu live in this world. não because evangelizas, we não exist tens to mesmo evangelize. direito That's why Saint de Paul, what ficar does he say? neste mundo. São Paulo nos convida. If I do not preach the gospel, Pobre de mim, se eu não levo a palavra de Deus. Isto fala São Paulo. Que será de mim se eu não levo and then he will again say, a palavra de Deus? Caritas Christi urget me. The love of Christ O urges amor me de Cristo to do the mission, me to be a puxa, missionary, urge meu coração a levar, a to be sair an em missão. evangelizer, Porque eu devo ser um evangelizador. to be an evangelizer. Devemos ser evangelizadores. Is the purpose of my Essa é a life. nossa missão. É o propósito de nossa vida. Existo somente para ser evangelizador. Esta é minha missão. Devemos deixar que esta concepção, esta noção entre nossa cabeça e nossa mente. Que eu estou a respirar, estou a viver somente para evangelizar. Se eu não evangelizo, se eu não faço minha missão, eu não devo viver. Não posso permanecer neste mundo. Eu quero ser muito forte nisto, porque cada momento devemos evangelizar, cada momento da nossa vida, porque a nossa vida é uma missão. Mas qual é esta missão? Aqui temos sacerdotes e irmãs religiosas também. Today in the Catholic Church, Hoje, em meio da Igreja Católica, tem muitos ministérios, tem muitos serviços, muitos apostolados. O apostolado da educação, health apostolate, o apostolado da saúde, o apostolado da social. isn't it? This main apostolate. Estes três apostolados são muito importantes. Educação, The health apostolate, o apostolado da saúde, and then e o apostolado, the social work, development works, o social work apostolado social. other Para, alternate ministries. e depois tem ministérios alternativos, como os orfanatórios, For aged, home for disabled, as casas para a gente mais maior, a gente mais velha, all os, these are alternate também o ministério de visita das prisões. the church is involved. A igreja tem tantas coisas que está a fazer como serviços no mundo, mas qual é a missão de todos estes? Mission of Christ. So let it be. When I say mission, it is A nossa missão Christ. não é nossa missão, é a missão de Cristo. Some of Qual é a nossa missão? Quem são professores aqui? Quem são doutores? Quem são social workers. enfermeiros? Quem trabalham socialmente? Now I ask you a pertinent question. Eu vou fazer uma pergunta muito pertinente para ti. In a school, college, universities, the mission of Jesus É tua missão também, teu trabalho? Esta é a missão de Jesus? teaching in a school, É teu trabalho? Ou universities, or o que anywhere, faz na universidade? teaching the Tudo o que se faz nas escolas, nas universidades, é isso também a missão de Cristo? Cuidado. is working in a hospital, in a nursing home. Se tu trabalhas em um hospital como um doutor, como um enfermeiro, se tu estás a tratar a gente doente, isto é uma missão de Cristo? Healing ministry. Is it the Sim, mission of porque o Jesus? ministério também, este é um mistério de saração. Eu não entendo. É isto uma missão de Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim. I say no. Eu falo que não. I say no. Eu falo que não. Teaching in a school, teaching in the hospital. Educar nas escolas, ensinar nas escolas, na universidade, esta não é Working in missão the de Cristo. hospital as nurses, doctors, Trabalhar not the como mission of enfermeiro, como um doutor, Jesus. isto não é a missão de Jesus. It's not the mission of Fazer Jesus. trabalho social, isto não é a missão de Cristo. Hope you will be angry with me. Eu penso que vocês estão chatos agora. Ficaram chatos Not the comigo, mission não? of Jesus. Porque não é a missão de Cristo. Activities.
Estas são atividades humanas. These are only human activities. Estes são trabalhos humanos. Are not the other religious people do these things? Porque as outras religiões também fazem a mesma coisa. Os hindus, os muçulmanos, os parsi também, os zoroastrianos também, os budistas também. They're doing the mission of Jesus. Eles estão fazendo a missão de Jesus? Sometimes they are Muitas vezes the mission of Jesus. eles fazem a missão de Cristo muito melhor que nós que proclamamos que somos cristãos. Eu estou falando isso. What is the mission of Jesus? Então, qual é a missão de Jesus? No, why I say this? Because Por quê? clear in our Porque then only we can be missionaries. isto não é claro nas nossas cabeças, viu? E por isso que eu estou fazendo esta aclaração. Precisamos aclarar o nosso conceito, este conceito das nossas cabeças. A missão de Jesus é comunhão. Comunhão. Are you acquainted with the Pope's present day exercises of Estás tu de acordo? Estás tu a seguir o sínodo que o Papa okay? nos convidou? Now coming October, going É, to be the em outubro, agora no mês de outubro, of vai começar a segunda fase do sínodo. bishops on synod. Ou And what is vai ser a segunda fase do sínodo. he wants to make the Que é o que church o Papa synodal. quer? Que é o que o Papa deseja? Eu quero que a igreja mesma seja sinodal, em comunhão, Participation, participando e mission. missionária. Now communion. Communion. Mas comunhão é uma missão. E missão é comunhão. Quero te explicar. Quem é Deus? Who is God? Quem é Ele? I would say God is Eu, communion. eu posso dizer que Deus é comunhão. The Father, Son, O Pai, Filho, Santo Espírito. Ou uma comunhão trinitária, uma família de amor. Porque o amor é completo, o amor é inteiro. A família do amor, o amor é uma forma inteira. loving the Father. Porque o Pai ama o Pai ama o Filho e se perde no coração do outro. Porque se entregam totalmente ao outro. Por isso que o Pai fica dentro do Filho e o Filho fica dentro do Pai. E Jesus falou, o Pai permanece em mim. Fullness of love. Then the Son is in É esta Father. They are in communion. And Esta é in that comunhão communion, total, comunhão completa. E foi nesta comunhão que nós fomos criados. Então, Deus é comunhão. creation. É a criação, God created this world. porque Deus criou este mundo. Every realities in this Todas world as is realidades created by God. deste mundo foram criadas por Deus. Então, o que é a criação? Communicating His love. A criação é também comunhão, porque Deus comunica o seu amor pela criação. Life. A vida, God created man in His own image and likeness. a vida. Everything in this Ele world, criou o humanity homem becomes alive. a sua imagem. Ele soprou a sua vida. Communicate. Então a vida é comunhão. Life is communion. A vida mesma é comunhão. A vida mesma é comunhão. Incarnation. A encarnação, Man. porque Deus Incarnation is communion. vindo nos, Incarnation is communion. porque Deus se encarnou. É a encarnação de Jesus, é comunhão. É a salvação que Ele nos apresenta. A salvação que Jesus nos apresentou também é uma comunhão. Nossa missão é comunhão. Mission is Nossa missão é God is communion. comunhão. Deus é comunhão. A criação é comunhão. A vida mesma é comunhão. A encarnação, a salvação é comunhão. E a missão é comunhão. Communion with God, communion with each other. Comunhão com Deus, The mission. comunhão com tuas Why do we irmãos. do all this, that we Porque, are doing all these porque human estamos a activities? fazer todas essas atividades humanas é para criar e proporcionar comunhão com Deus. One with God.
para ser uma pessoa, uma só pessoa com Deus, porque nós queremos entrar também nesta comunhão trinitária de Deus. Isso é a nossa missão, entrar em comunhão trinitária com eles. Essa é a nossa missão. Nossa missão é comunhão. Eu quero te explicar uma coisa, um jeito muito prático. Com um jeito muito prático, vou explicar. Uma pessoa, um professor, uma enfermeira, é uma pessoa que trabalha social, que está fazendo trabalho humanitário. Como professor pode voltar-se missão? Como estes trabalhos possam se tornar em missão? Então, agora eu vou falar como as atividades humanas, como da ensinança, como dos enfermeiros, os trabalhos sociais, podem virar e se transformar em uma missão de Jesus. Como estes trabalhos podem se transformar em missão? E quando eu, como professor, quando eu estou em comunhão com Deus, comunhão com meus irmãos, quando eu estou a viver esta comunhão com Deus, quando esta comunhão, esta relação com Deus, esta relação com meus irmãos, esta relação de amor, uma relação de aceitar, de unidade, de amor, de alegria. Quando eu estou a viver esta missão plenamente, tudo que sai de mim, isto é uma missão de Jesus. Porque se eu não sou, se eu não vivo em comunhão com Deus, tudo o que eu faço é simplesmente um trabalho, não é uma missão. Tu tens que viver tua comunhão com Deus e teu trabalho vai se transformar em missão de Jesus. Eu não sei se aqui tem a visita das famílias. Nós, lá em meu país, insistimos que os sacerdotes visitem as famílias, visitem as famílias, visitem as casas. Se uma irmã religiosa vai visitar uma família, uma irmã vai visitar esta família. Se ela chega lá, ela vai lá e fica com eles, compartilha com eles. Vamos ver, tem Henry e Cecília, são um casal e tem seus filhos. Se esta irmã chega lá, uma irmã religiosa, e compartilha com eles, e se a mulher fala para a irmã e fala para ela, olha aqui, meu marido muito mal comigo, para mim é difícil morar nesta situação, meu marido que gasta todo o dinheiro, não cuida de mim, não cuida da família, e tem muitas adicções, ele não cuida da família, ele me bate e bate meus filhos. Eu já não quero viver com ele, já é impossível. Então, esta mulher está compartilhando seus problemas e esta mulher é uma irmã católica que está lá a ouvir tudo isso. E ela fala, eu vou divorciar, vou me separar de meu marido. Eu vou me separar. Eu vou ir sozinha, eu vou trabalhar sozinha. Eu vou cuidar da minha família sozinha. Eu vou viver assim, sozinha. Eu vou fazer isto para minha família. Que a irmã católica que está de visita vai falar para ela? Sim, vá, divórcia. Que vai falar ela para sua irmã? Qual é o conselho que ela vai dar? Tu eres católica. A igreja católica não tem divórcio. Porque um casamento é um sacramento. Tu tens uma vida de família, que é o que Deus ha unido, que ninguém separe.
Ela vai dar instruções. Pray for his conversion. Ela vai Retreat. a pedir, envia teu marido para um retiro, ora por ele, Gives all that instruction. dá tantas instruções To her community. e depois ela volta à sua comunidade. Esta irmã volta à sua comunidade. She comes back to her religious Quando ela volta à sua comunidade, 4, 5 sisters living together in a religious e community. lá mesmo tem outras 4 ou 5 irmãs que moram juntas. E tem uma irmã que está contra ela, She gets into her nerves. que está também com problemas com ela, que a critica ela. Thus, she finds fault. Sempre coisas que ela faz encontra coisas malas nela. That community E para ela é difícil morar no meio desta comunidade. writes to the provincial. Então ela escreve no provincial, a sua superior, e fala: eu não posso viver aqui. Eu estou já cansada, eu preciso caminhar, senão eu deixo minha vida religiosa. Vocês pensam que essas coisas não acontecem agora? A mesma religiosa In that family, que deu um conselho with her husband, está vivendo a mesma instructed coisa. her to put up with him, to pray for his Ela deu o conversion, conselho to do all that is de possible permanecer to com remain seu esposo, together. com seu marido, mas Now, ela, in her community, em she's sua not able comunidade, to put up with não é her capaz de fazer a companion mesma sister, coisa. religious nun. And she's wanting a transfer. Então ela está a pedir o transfer de sair, de deixar a vida religiosa. Transferred into another community. But that lady has to Mas live então, all through her life with that sabe uma coisa? Esta irmã religiosa tem a opção de mudar, de sair de uma comunidade a outra. E pode continuar a ser religiosa, mas esta mulher que estava casada, está casada com este homem e deve ficar com este homem por resto de sua vida. Então, esta mulher religiosa fez a missão de Jesus, sim ou não? Is it the mission of Jesus? Foi a missão de Jesus que ela fez? Because she does not have No. that deeper communion. Porque ela não tinha comunhão com Deus nem com suas When irmãs. she visits that family, Porque quando ela visitou essa família, não é capaz de dar suppose um conselho cheio de graça, cheio da presença de Deus, porque ela não está a viver a sua comunhão com suas irmãs e com Deus. does accept charity and loves her, tries to love her, tries to pray for her, tries to do everything for her, tries to maintain that communion with her and pray to God for her. So she Mas is in communion with God and se agora esta irmã trata de cambiar a situação e de aceitar a sua irmã na sua comunhão e dispor seu coração na oração, no amor, na caridade com sua comunidade, for that woman, e depois quando ela vai visitar as famílias, vai ficar, there quando ela she vai will be viver able to uma comunhão com Deus impart no meio dessa grace. congregação, depois quando ela vai visitar as outras pessoas That makes fora, quando ela vai visitar activity famílias, there ela vai the mission ser of uma Jesus. pessoa com caráter de Jesus, com That's caráter de why união. É por isso que the nós disposition of communion devemos de with ter uma God, disposição communion de with comunhão each com other, Deus communion e com with nossos everyone. irmãos. Then you go and stand Esta before the disposição students vai in the nos class ajudar and teach quando tu them vais you are ensinar, doing the mission of quando Jesus. tu vais estar como enfermeiro, como You are trabalhador giving social, vibrations of tu vais a love, vibrar joy and peace. amor, vais a vibrar alegria, vais And a you go vibrar to paz. The hospital, Quando tu vais a trabalhar no you treat the hospital, patients, there quando you vais a are giving tratar the vibrations os of irmãos healing. doentes, Because you vais are a in dar uma communion with the presença divine healer, de in sanação, porque vais estar em you are presença living in life of de communion. comunhão com Deus, Mission is porque vais a communion. viver em comunhão em todo o In tempo. this, to make it more Porque clear, nossa missão I will give you é another concrete example. comunhão. Eu quero Saint te dar um Francis Xavier. exemplo concreto. You know St. Francis São Xavier? Francisco Xavier. Yes. Conheces? Born in Spain, a great missionary. Ele nasceu em And he Espanha. is declared as the patron of Ele the foi declarado o patrão de quê? missions. Das missões. Isn't it? É? In the church, St. Francis Xavier is the patron of the missions. Na igreja, São Isn't it? Francisco Xavier, patrão das missões. Eu? Is it that? Ele e ele? Yes. He's Sim. the patron of the missions. Ele, patrão What das a wonderful missões. mission work he did. Que He ele, traveled many countries. ele fez o trabalho preached muito the good news. grande. He Ele, baptized the people. ele viajou He taught them muito. catechism.
evangelizou, ele ensinou o catequismo, ele formou comunidades de fé, ele estabeleceu igrejas, ele bautizou milhões de pessoas, ele erigiu igrejas e foi declarado patrão das missões. Mas a igreja, em união com ele, declara que a pequena flor, Santa Teresa de Lisieux, como a patroa das missões. Que o que ela fez? São Francisco Xavier é meu patrão, porque é por isso que eu tenho o nome Francisco, porque sou orgulhoso dele, ele é meu patrão. Mas quando a igreja declarou que Santa Teresa, e São Francisco Xavier chamou para ela a patroa das missões, eu fiquei chato, porque esta pequena mulher que fez nada, que estava no convento, que missão fez ela? Nada, ela não fez nada. São Francisco Xavier fez tantas coisas. São Francisco Xavier, tão grande, tão bom. E para mim foi difícil de aceitar que uma pequena cara como uma patroa das missões. Mas a pequena flor, Santa Teresa de Missão, ela tinha a sua missão muito clara, porque ela estava sempre em comunhão com Deus. Ela estava em comunhão com suas irmãs. Ela viveu somente 24 anos neste mundo. Seu coração era paciente. Ela era doente. Ninguém queria dela, ninguém amava ela. Mas ela sempre guardou a comunhão com Deus e a comunhão com suas irmãs. E por isso que ela estava com toda a disposição de comunhão. Tudo o que ela fazia era missão. Cada passo que ela dava no meio do seu convento, ela ofereceu para a salvação das almas. Ela enviou muitas almas para o céu. Quando ela estava a limpar o chão, quando ela estava a limpar a casa, ela oferecia isto a Deus. E isto voltava à missão. Cada vez que ela lavava a roupa, cada vez que ela fazia estas coisas, ela entregava a Deus em comunhão. Então, isto voltava à missão, porque ela tinha a essência da missão. Então, ela era igual que São Francisco Xavier. É por isso que ela foi nominada patroa das missões, porque ela entendeu sua missão. Podes tu também ser como esta pequena flor? Podes tu também? Queres tu também ser como ela? Se tu tens a essência da missão, agora, mesmo aí, na tua cadeira, sentado, se tu tens a essência de comunhão, tu já estás fazendo uma missão. Podemos ser missionários? Podemos ser missionários se nós estamos em comunhão com Deus, com Jesus. Quando eu estava a preparar este tema, missão e intercessão. Jesus enviou aos discípulos 2 por 2. Quando você encontra em Lucas 2, 9 e 10, Jesus envia aos 72. Eles dão indicações. Quando você vai lá, você tem que fazer isso, leva isto, deixa isto, dá instruções para eles. Quando ele envia 2 por 2, ele envia 2 pessoas juntas. Por que ele enviou? Porque ele enviou 2. Quando uma pessoa está fazendo uma missão, o outro está a fazer o quê? Interceder. O outro tem que interceder. Quando um está a fazer a missão, o outro está intercedendo por ele. Sem
a intercessão, você não tem missão. Mission and intercession go together. A missão e a intercessão vão de mão, vão juntos. Intercession is the most powerful mission. A intercessão é a missão mais importante. É por isso que Jesus enviou dois à vez. 2024. Qual é o propósito do cenáculo? O que estamos a fazer aqui? Qual é a razão? Qual é a razão que estamos aqui reunidos neste cenáculo 2024? Lá, That God, atrás, olha para trás. there is 24 hours intercession going on. Ah, lá tem 24 horas de intercessão para nós, porque aí lá está Jesus. Tem pessoas que estão lá 24 horas intercedendo por nós, porque a missão e a intercessão vão juntos. É aqui onde existe o verdadeiro poder, o poder da intercessão e da missão. So the success of the mission. Now, Agora, Cyril John, if you read his Cyril John, se você lê os seus livros, eu quero mencionar uma coisa. two wives, Ele tem, Cyril tem duas mulheres. Você sabia que Cyril Jones tem duas mulheres? Isto é escandaloso, não é? Porque a nossa igreja só permite ter uma mulher. in India, the church allows only one wife. Eu acredito que lá na Índia, somente uma. Aqui em Guatemala também? Só uma mulher? Only one. Só uma? And this Chevalier Cyril John, E o nosso cavalier que é vindo aqui, he's having two wives. ele tem duas mulheres. Você sabia? Às vezes, é um segredo. It's a secret. Segredo. Scandalous, Escandaloso, não é? isn't it? After the talk, go and question him. He preaches and teaches so many things. Ela está a proclamar a palavra. Depois vocês vão cercar ela e vá pergunta. Porque tem duas mulheres. Successful in his ministry. Porque ele tem tanta graça em seu ministério. Successful. Porque ele é tão bom. Over the world. Porque ele ha viajado o mundo inteiro. Porque Intercession. ele foi inspirado de Deus para nos aportar este ministério profético. E cada vez, onde ele quer levar, onde ele quer viaja, Deus abençoa ele tanto. How is that possible? Porque está possível. Porque isso é possível. Two women in his life. Porque ele tem duas mulheres intercedendo por ele. Sophie, Ele tinha uma mulher que se chamava Sophie, she was afflicted with cancer. mas ela tinha câncer. Godly woman. Era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. As the will of God. E ela aceitou sua doença como bondade de Deus. E tinha 3 filhos com ela, um menino e 2 mulheres. Died. And he was working Mas ela morreu. in Indian Parliament. Ela estava trabalhando no parlamento indiano, um trabalho muito difícil, com muita responsabilidade. Ela fazia tudo, esta mulher. The Lord, and the children were so small. E os filhos eram pequenos. E levou a ela para o céu. E depois, And then after that, after a long depois disto, struggling to bring up these 3 children, depois de tantos anos que ele tratava de trabalhar sozinho, de levar um ministério e trabalhando com o parlamento indiano e cuidando de seus filhos. that is the time the Lord provides him. He didn't want it. He didn't want E a second Deus, ele não queria se casar uma segunda vez, ele não queria. Se ele não queria, mas Deus tinha outro plano para ele e tinha outra mulher para ele. marriage. Got one child, one boy. E ele casou com Accident, when they were esta mulher he died in era casada, mas ela também perdeu a seu marido e tinha um filho. the renewal, found that and pressurized him. He would not accept. Finally, his 3 children, the one boy and the 2 girls, started telling him, E seus filhos, os filhos de Silas, falaram para ele: please accept. Papá, nós precisamos de uma mãe também. Aceita que o Senhor está a dar para ti outra oportunidade. Então ele aceitou. E Shema é o nome da sua mulher. E por isso que agora ele tem 2 meninos e 2 meninas. E agora He has blessed him. já é avô também. Mas Deus abençoou a Cyril com 2 mulheres. Sua primeira mulher lá no céu está a interceder lá no céu. E agora aqui sua mulher na terra, Shema, que também é uma intercessora muito, muito forte. É por isso que ele tem 2 intercessoras. Ele tem que estar agradecido com Deus e tem que agradecer as mulheres. E tem que respeitar as mulheres, porque são as mulheres que são as que
motivam o seu serviço e que apoiam a Ele com sua intercessão. So, mission and intercession. Mission and Então, intercession. missão e intercessão. By a lighter part. When brother shared his testimony in one group, that night, after that, Um dia ele estava a compartilhar seu testemunho e uma senhora veio no seu quarto mais tarde, quando ele estava a dormir, e uma mulher perguntou para ele, desde ontem, quando você falou para nós ontem, seu testemunho com das tuas duas mulheres, eu estava a pensar, não, want to be like you. porque agora meu marido quer ser como tu, Wants to be like you. As you are having two women, porque como tu tens duas mulheres, have another one. ele também quer outra, mas ele está pedindo a Deus que eu morra para ir para o céu para ele ter duas mulheres, Have two wives. porque ele quer ter duas mulheres também. I hope nobody is Eu estou muito preocupada. Eu espero que vocês não estão a pensar a mesma coisa. See, a beautiful encyclical on mission. A beautiful encyclical on mission. Uma linda encíclica sobre as missões Redentores Missão, Saint Pope John Paul II que é Santo Papa São João Paulo II subsection on tem prayer uma and subsecção sacrifice for missionaries. sobre a oração e o sacrifício dos missionários. Particular section is Tem uma secção que foi acordada para a oração e o sacrifício dos missionários. 78 O parágrafo 78 de Redentores Missão, ele escreveu isto. A oração tem que acompanhar o caminho do missionário para que a proclamação da palavra seja efetiva através da graça de Deus. E na carta de São Paulo, ele sempre pede a seus irmãos, orem por mim, para que ele possa proclamar o Evangelho com convicção. Nós precisamos da oração, e ela deve de ser acompanhada com sacrifício para a missão. Para a missão e a intercessão vão juntos, como um par, como os 12 discípulos. São Paulo pede a oração para a sua missão. A primeira carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Desculpa, capítulo 4, versículo 2. 4, 2. Neste mesmo tempo, eu peço oração para que Deus seja presente no meio de nós, para que eu possa declarar o ministério de Cristo. É por isso que eu estou aqui na prisão, neste momento, para que eu possa declarar a palavra de Deus de uma maneira mais poderosa. Efésios também. Efésios 6, 19 e 20. Efésios 6, 19 e 20. Oram para mim, para que quando eu fale o mensagem que Deus dá para mim, seja compartilhado com poder, porque eu sou um embaixador da palavra. Oram para mim, para que eu possa proclamar a palavra de uma forma poderosa. Para São Paulo era muito importante o poder da oração para a proclamação da palavra. Em Romanos 13, Romanos 15, 30 e 31. Romanos 15, 30 e 31. And by the love of the Spirit, to join me in earnest prayer to God, Eu quero que vocês me acompanhem com oração, that I may be rescued para que eu from the possa unbelievers in ser Judea, and that my resgatado ministry to Jerusalem por Deus, may be por todos esses que querem mal para acceptable mim, e que tudo que eu faça para o Senhor seja aceitável para os santos de Deus. on prayer. É muito importante a oração para Paulo, para que a missão dele seja guiada pela força do Espírito Finally, Santo. brothers and sisters, pray for us so that the word of the Lord may spread rapidly and be glorified everywhere, just as it is among you.
just as it is among you. How beautifully the importance of prayer is being sent to us. Que lindo é a importância da oração que o Senhor quer compartilhar conosco. Qual é a festa? O 4 de agosto é a festa de que santo hoje? Ou é o 4 de agosto? Qual é a festa que celebramos hoje? Saint John Mary Vianney. São João Maria Vianney. É a festa de todos os sacerdotes. Temos muitos sacerdotes hoje. Hoje é a festa de todos os padres, todos os sacerdotes consagrados. Devemos de orar, interceder muito por eles. Muitas vezes, desculpa que eu compartilhe isto, porque em meu país eu tenho esta experiência. Temos sacerdotes tão lindos que nos acompanharam este fim de semana aqui. Mas há muitos lugares no mundo porque muitos sacerdotes não apoiam, não acompanham a igreja, não têm experiência. Hoje, no mundo, tem muitos sacerdotes que são como um problema para a renovação carismática. Então, devemos de orar por eles, para a conversão destes sacerdotes. Eu não estou acusando eles, mas sim peço sua oração para que eles sejam transformados. Vamos a pedir a intercessão de São João Maria Vianney. O que ele fez? Qual foi o sucesso da sua missão? A oração, a intercessão. Esse foi a sua missão, intercessão e oração. Ele nasceu no meio da Revolução Francesa. Os religiosos não eram aceitados nesse tempo. Então todos os religiosos eles faziam seu serviço escondidos, porque não tinham a liberdade de compartilhar a palavra de Deus. Ele expressou o desejo de estudar para ser sacerdote, estudou filosofia, teologia. Ele não tinha nem sua educação elementar, não tinha sua. Ele não foi à escola. Era tão difícil para ele estudar. Era tão difícil para ele estudar. E o pároco dele sabia que era uma pessoa muito devota. E seu sacerdote, seu pároco, ajudou a ele. Ele ensinou para ele a teologia. E finalmente, depois de muitos anos de estudo largo, foi ordenado sacerdote. Porque ele falava que ele era como um burro, que ele não tinha inteligência. E o bispo não queria enviar para ele porque ele pensava que ele não ia fazer nada porque não tinha uma boa formação. Não tinha a inteligência de dirigir uma paróquia. Então, durante 3 anos, depois da sua ordenação, ele ficou ao lado do canto do pároco que ajudou a ele. Ele ficou com ele. Durante 3 anos, ele ficou com ele. Quando este pároco morreu, mudaram a ele para outra igreja porque eles pensavam que se ele ficava lá sozinho, ele ia destruir essa paróquia. Então ele foi enviado à paróquia de Ars. Ars era como uma Sodoma e Gomorra, uma paróquia muito mala. Eram todos muito gente imoral, eram gente muito mala. E como era paróquia que ninguém queria ir, nenhum outro sacerdote queria visitar essa paróquia. Era uma paróquia rural. Então, o bispo enviou ele. Esta é uma paróquia que ninguém quer, uma paróquia, a pior paróquia. Esta paróquia já está destruída, então ele não vai poder destruir mais. Vou enviar ele lá. Então, o bispo enviou e ele aceitou esta missão. Ele amou esta paróquia. Este é o primeiro jeito. Comunhão, com oração.
Ele amou esta paróquia. Ele amou, nos acusou. Ele não falou que eles eram malos, que era uma paróquia cheia de gente imoral. Ele amou esta paróquia, amou. Porque ele amou. Quando ele chegou, quando você visita a cidade de Ars, você vai ver a estátua dele e a estátua de um pastor. Quando ele entrou na cidade, ele encontrou um pastorzinho que ensinou onde está a igreja. E ele, então, São Francisco Maria Vianney perguntou ao menino: vem comigo para a igreja, e eu vou te mostrar onde está a igreja, onde está o céu depois. E o menino pensou: se este senhor não sabe onde fica a igreja, como vai saber onde fica o céu? Kisses the ground of Ars parish to show that he loves that. He loves that. Saint John Paul II, whenever he visited São João Paulo II, got down from the flight, he used to kneel and kiss the quando saía do avião, ele sempre beijava o chão. Lembra quando ele saía do... Ele aprendeu isto de São João Maria Vianney. Ele aprendeu isto dele. Today many priests, when they are transferred, Hoje, they to go to that parish. They don't want to go to that parish. They don't like to be in that rural parish. muitos sacerdotes hoje não querem paróquias pequenas, não querem paróquias que não tem muita gente. Mas quando tu vais a uma paróquia, mesmo se a paróquia é mais pequena, tu tens que beijar o chão dessa paróquia e tu verás os milagres de Deus. And it is said, Saint John Mary Vianney made the church his residence. Made the church his residence. What does it mean? He spent the whole time praying for his people. São João Maria Vianney passou todo o seu tempo orando por sua gente, por a gente dessa paróquia. Todo esse tempo ele só passava em oração e frente ao Santíssimo Sacramento, em comunhão com Jesus, em comunhão com sua gente, porque ele amava essa gente. They fooled him. They did lot of harm to him, but he didn't bother. A gente não amava ele, fizeram muitas coisas malas para ele, mas ele sempre ficou em oração, em amor. Mesmo Satanás apresentava ele. Em sua biografia, ele mencionou muitas vezes os ataques de Satanás, não deixava ele dormir, não deixava ele repousar. Quando ele dormia, a cama dele tremava, levava e mexia. Muitas vezes ele... Satanás lamava para ele que tem alguma pessoa que está mal e ele chegava lá e não tinha ninguém. Eram mentiras de Satanás e tormentava a vida dele. Mas ele ainda assim, ele orava, ele amava, ele jejuava, ele fazia sacrifício. Ele passava 16 horas de seu dia confessando e transformou a gente de Ars. Hoje é um lugar de peregrinação. Os mesmos obispos que pensavam que ele não era bom para nada, depois mesmo os obispos chegavam lá, escondidos, para se confessar com ele. Ele transformou Ars em uma paróquia linda. Ele transformou esta paróquia através da oração, do sacrifício. Eu tenho um exemplo pessoal também. Quando eu era um sacerdote no norte da Índia, na minha diocese, tinha uma situação muito difícil. Temos uma paróquia que já tinha mais de 40 anos sem sacerdote, sem pároco, porque era muito difícil. Tinha 34, 35 famílias católicas, mas nenhum sacerdote queria ir lá porque a gente era muito mala, era muito cruel, era muito mala, era muito chata com os sacerdotes. É por isso que nenhum sacerdote queria ir lá, porque ele sabia que os sacerdotes iam passar um momento difícil lá. Quando eu era jovem, o meu bispo pediu para mim: Francis,
queres ir lá nesta paróquia? You send me, I am ready for it. Ele falou, Senhor Bispo, se você me envia, eu vou aí. Problem. You better go and stay in the city parish and then look after it. I don't know, I will not do that. Then he said, at least there is another convent is there. The sisters will be happy to accommodate you. You stay there and look after the parish. Ele falou para mim, vá lá e fica no convento das irmãs para que você... porque lá não tinha nem casa para o sacerdote And I went there. perto da paróquia. Só tinha uma escola elementar que estava lá perto. E lá nessa escola tinha uma caminha pequenina. Daytime I Eu chegava lá e dormia lá. E depois, nesse mesmo quarto onde eu dormia, eu tirava minha cama e no dia chegavam os meninos para receber classes. É assim que eu passei minha vida lá. used to spend E nas noites, eu passava 1 hora a rezar por esta gente. Eu caminhava lá na escola mesma, nessa classe, eu fiz um pequeno altar e era lá onde eu fazia minha oração. they used to shout outside there E muita gente lá fora to distract me. vinha lá fora e eles perturbavam meu sono, perturbavam minha oração. Mas eu ficava lá dentro da escola, mesmo com a gente lá fora a gritar. I went down praying for them. Eu orava por eles. Boy came and asked me, Um dia, o menino entrou lá na escola onde eu... Porque você fica lá 1 hora sempre. Eu estou orando por ti, eu estou orando por la gente. E o menino falou, posso eu também? Então o menino sentou ao meu canto, eu estava a orar. Eu pedi a ele de ler um texto da Bíblia, mas era como um macaco. Ele estava a me distrair, ele estava a rir, mas eu não me preocupei. I offered him to Jesus. Eu ofereci a ele a Jesus e continuei a orar. Finalmente, ele pensou que aqui há alguma coisa a mais. E Jesus começou a transformar ele. E depois ele convidou outros amigos. E depois chegaram 7 pessoas mais And fast, com ele. pray. Então ele pediu a essas 7 pessoas que acompanharam depois de fazer jejum cada dia. So I have an army to pray for. Então já tinha 7 pessoas agora que oravam comigo e faziam jejum. Agora já tinha uma armada de 7 pessoas a orar a meu lado. Within a year I could get. Also there were difficulties. E depois de um ano, Offering the mass, the people protested. They stopped me. They didn't allow me to continue the mass. muita gente, quando eu estava no meio da missa, eles queriam parar a missa. I don't know. Porque você não vem ajudar aqui a dar comida, a ajudar a gente que precisa? Eu falei, eu estou aqui para dar a fé. Eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Eu não sou doutor, eu não sou enfermeiro. I could get the whole parish E depois de um ano, paid them to contribute and build a beautiful church. um ano depois, a comunidade inteira estava lá ao meu canto How it became e ajudou para que through sacrifice. eu pudesse construir Today, uma paróquia grande, nova. Eles me ajudaram a edificar uma paróquia muito grande. E agora, dessa paróquia, tem muitas vocações. E tem um grupo de jovens. E tem muitas vocações que saem dessa paróquia. E isso se fez somente através da oração, do sacrifício. Mesmo se difícil. A intercessão é muito importante, muito poderosa. Se tu tens um problema, intercede. Se tu tens um problema, sacrifica. Faz sacrifício. E tu vais experimentar o poder do Senhor através da intercessão. take up that and experience that power. Se tu experimentas You know, momentos difíceis, intercede e verás o poder de Deus. Mission Sunday. Have you heard of Mission Sunday? Você é ouvido do Domingo das Missões? Everywhere I suppose. Em toda a igreja católica temos o mês de outubro é o mês das missões. Propaganda Fide. In Rome, Propaganda Fide. Conhece Propaganda Fide, ou The a propagação da fé? of the faith. Propaganda Fide, the main person.
Pope Francis, now Pope Papa Francis is the Francisco president of the propaganda. é o presidente do Propaganda Fide, da propagação da fé. He was, but now he is the pro-prefect. But how did it begin? Do you know? Como começou esta? By a 18-year-old girl. Her name is Pauline Marie Jericho. Começou com uma menina, Pauline Marie Jericho. This girl, Esta menina, brother was in the seminary. seu irmão estava no seminário Shared. e seu irmão compartilhava com ela os problemas da missão. And then she used to see many people from her Ela tinha muitas pessoas no povo onde ela morava. Quando essa ia missão fora do país, ela sabia as dificuldades que os missioneiros tinham e confrontavam na sua missão. Mas ela ficava sempre em casa, ela não podia sair para fazer a missão. Mas aquilo que esta menina fez, ela todos os dias começou a orar pelos missioneiros. Ela passava tempo orando pelos missioneiros. E depois ela começou a fazer pequenos sacrifícios. save some money. E depois ela começou a guardar um pouco de dinheiro que ela precisava, mas ela guardava. Money. E esse dinheiro The parish. levava para o pároco na sua igreja And this way she was e falava para ele que era para as missões. Então, things she did. ela fazia três coisas. For the mission, Ela orava, doing ela fazia oração, ela fazia sacrifício. saving some money Ela entregava seu dinheiro e compartilhava for the missionaries. para as missões. And when she did that, her Quando ela companions fazia isso, suas amigas olhavam para ela e suas amigas também work. e pensaram fazer a mesma coisa. Looking at that, the whole parish started E depois a paróquia inteira começou a fazer isso. E depois as paróquias que estavam lá perto dessa paróquia, e depois a diocese inteira também. E depois o bispo fez isso. E todas as dióceses e chegou nos ouvidos do Papa. accepted it. E o Papa aceitou e declarou como os missões, o domingo missioneiro. E começou com uma menina pobre de 18 anos. 22. Em 1822, Propagation of the faith. a propagação da fé foi How we can estabelecida. Como podes tu fazer missão how the mission. como esta menina? Pontifical mission aid societies. 4 wings are there. The first one is Tens as missões pontíficas missioneiras. Um é a propagação da fé. Depois é a missão com os meninos. E depois as sociedades de São Paulo Apóstolo. E depois a quarta é a união das missões. Estas são as missões pontificais. the young girl. Esta pessoa como uma menina. So it's very important. The intercession É por isso que é tão importante together. que a intercessão e a missão vão juntos, vão de mão. Own experiences. Eu quero te compartilhar a minha experiência. You heard yesterday, Deborah yesterday, Cyril John telling about the prayer of intercession. Cyril Jones estava falando ontem da oração profética e que ele acordava à noite, muitas vezes à noite, para fazer essa oração profética. Eu sou o primeiro menino dos meus pais. Depois, meu irmão, que entre nós temos só 1 ano de diferença. Ela chegou muito rápido. Ele tirou meus direitos muito rápido, porque foi 1 ano depois. Ele também, um sacerdote. Ele trabalha em Newark, na cidade do norte de Nova York. Ele faz um trabalho extraordinário lá. I was born. Quando eu nasci, He's coming. quando ele chegou, My mother minha mãe could not keep me close to her. já não podia cuidar tanto de mim. Separated from my mother. Eu fui separado de minha mãe. Forced to sleep with my Eu fui forçado de dormir com meu pai. body. Eu me lembro que eu dormia sobre meu pai. Eu abraçava ele. Eu dormia com meu pai. With my father sleeping with Até que eu cheguei no seminário, eu dormia ao lado do meu pai. Porque meu pai é um homem santo. Eu devo minha vocação a meu pai. middle school headmaster of a Muslim school. Ele era um maestro, uma escola hindu. Good news to this Muslim. Ele falava da boa nova, mesmo lá dentro de uma escola
muçulmano, ele tratava de compartilhar a presença de Deus. Este era meu pai, uma pessoa que era missionário. So when I was a boy, young boy, Como um menino, quando eu era pequeno, to get up, quando eu acordava em meio da noite, the washroom. So he used to take me and bring me back. meu pai me levava na casa de banho e ele acordava comigo. Mas meu pai, muitas vezes, quando Side and sleep off. So one day he told me, um dia meu pai falou para mim, no meio da noite tu acordas you sleep off. e depois viras do outro lado e voltas a dormir. And he told me, you know why you wake up? Sabes por que tu acordas à noite? It is Jesus is É Jesus que está te acordar, because he needs you. porque Ele precisa de ti para interceder por alguém em alguma parte do mundo. It's our communion. Esta é nossa comunhão. The people of God, O povo de Deus, the images and likeness of God, we are all one. somos todos feitos à imagem de Deus, somos todos uma pessoa. Explain to me that. Estamos em união. E meu pai explicou isso para mim. Quando tu acordas à noite, é porque Jesus te acorda para interceder por alguém. Então, eu comecei a fazer esta oração. Senhor, neste momento, em qualquer parte do mundo, tem um irmão que precisa de ajuda. Se tem problemas, Senhor, tem tantas coisas que ele está passando. Agora, neste momento, eu elevo esta pessoa e te entrego. And it became my habit. Isso começou a ser um hábito na minha vida. I joined the seminary. Quando eu entrei no seminário, eu continuo a fazer isso também. Quando fui ordenado, eu continuo a fazer isso também. Depois, em 1995, quando eu tive a primeira oportunidade de sair do meu país, eu fui a Bangkok. Eu fui para fazer um treinamento. And that was a 10 days program. Era um programa de 10 dias de todos os continentes. From India, we were 4 of us. Da Índia fomos 4 pessoas. Eu era um participante também. All the 10 days, Durante os 10 dias, responsibilities were given to different people, different groups. diferentes responsabilidades foram assinadas para diferentes pessoas. Para nós, nosso grupo, nós tínhamos que presidir a Eucaristia. Então, meus companheiros falavam para mim, porque tu vas a presidir a Eucaristia. Então, eu ofereci a Eucaristia, eu celebrei. Depois da missa, saímos a comer. E lá tinha laicos também participando, também tinha obispos, tinha religiosos. Era uma comunidade mista. Gentleman who belonged to Thailand. Eu, um menino de Tailândia. The meeting is in Bangkok. E a reunião era lá em Bangkok. Este menino era de Tailândia. Close to me. Ele veio ao meu lado e durante este momento ele falou: Padre, eu já te vi, eu já te conheço. Você orou por mim. Eu estava passando um momento difícil no meu trabalho. Meu trabalho acabou. Eu entrei na bancarrota. Eu quase ia tirar minha vida, eu quase ia suicidar. E neste momento eu te vi, porque eu me lembro que eras tu que chegou. Regain my business. Você orou por mim. Now I am really flourishing. I thank God for it. And today, when I met you, I was so happy. that Agora que eu via você lá na missa, eu agradeci a Deus. Finalmente, eu conheço a pessoa que vinha impor as mãos sobre mim. Mas ele falou: there were no mobile. você já visitou a Índia, já visitou Tailândia? That also with the great difficulty to work. 1990. Era a minha primeira vez que eu saía do país. No possibility of contact. Não tinha nenhuma possibilidade que nós tínhamos contato. Maybe I gave him this. Tal- a minha resposta para ele falou, Like us, there are 7 people look alike. porque no mundo a gente fala que tem 7 pessoas que são muito parecidas. This fellow must be just Foi uma destas 7 pessoas que são parecidas a mim que vinham a orar por ti. like that. And Esta foi a minha resposta para ele. after that, recently about 10 years before, I had a chance to go to Brazil, Depois disso, eu visitei Brasil. deputed to visit some mission stations, Eu fui enviado para visitar umas missões Apostolic Society. Those priests were working. I have onde estavam a trabalhar
sacerdotes missioneiros. Então eu tinha que fazer um reporte das missões para o Vaticano. Traveled 9 hours. Eu viajei 9 horas nos rios das Amazonas durante 8 horas. Itacoatiara. Eu cheguei neste lugar que se chama Itacoatiara e tem uma paróquia. For the Holy Eucharist. Eu também fui convidado a celebrar So I was asked to offer. com o bispo. I learned to offer the Holy Eucharist in Portuguese Então language. I oferecia offered the Mass in Portuguese language. eu oferecia missa em português, mas eu prediquei em inglês, que foi fazer a tradução em português. One by one coming and asking for blessing. I was blessing the people and E depois toda a gente chegou para mim e pedia a benção ao final da missa. our eyes. E tinha uma mulher que estava a chorar quando chegou ao meu lado. Seu nome era Gladys. 50s. Ela tinha 50 anos, mais ou menos. E eu abençoei para ela e enviei, mas ela ficou lá e seguia a falar comigo, Mas eu pensei, ela tem um problema, então eu segui orando por ela. Ela não queria ir embora, ela ficava lá. Então eu pedi, porque tinha tanta gente que pedia a minha benção. E eu perguntei a um sacerdote, o que está acontecendo com esta senhora? Ela era uma paciente de câncer. She saw you and she realized this is the Quando você estava a celebrar a missa, ela falou, esse é o sacerdote que vinha orar por mim. E eu fui sarada, e agora eu sou sarada. Eu estava tão feliz quando eu olhei para você, porque você foi o sacerdote que veio pôr as mãos. Ela estava a chorar de felicidade, porque foi você. Foi você, Pai, que God is so merciful. fala para Deus que Deus é bom e que Deus faz maravilhas. Fala que é Deus que faz a coisa. E depois eu parei lá e que o Senhor está confirmando para mim uma confirmação. Now again he's given me a A primeira experiência com o menino, eu não aceitei, mas agora eu aceito que a oração que eu faço nas noites é uma oração que se confirma hoje aqui. you are prayed over and we are safe, we are okay, we got Tua oração, constant. tua intercessão vai ter confirmação. Have you to do some PhD to do this ministry? Eu precisava de uma educação, eu precisava de ir para a universidade, eu precisava de muitas coisas. A única coisa que eu precisava era de orar, porque o poder vem de Deus. O poder vem de Deus. E temos que fazer um exercício deste poder. Temos que utilizar este poder. Por quê? Porque hoje, neste dia, neste tempo, sem mim, o Senhor não tem poder. Tu aceitas isto? Sem a minha presença, o Senhor não tem poder. Why? Por que eu falo isto? Everything to me. Porque Ele deu tudo para ti. Ele deu tudo o seu poder para ti. I give it to you. Todo o que meu Pai deu para mim, falou Jesus, eu dou para ti. Recebe meu Espírito. Jesus falou isto para ti. Recebe meu Espírito. Ele deu. O Pai veio para meu coração. Eu sou seu filho. Mas Jesus fala, o Pai te ama também. E Ele dá para ti. Father, he gave it to me. Eu, His spirit, he gave it to me. o Pai deu seu Espírito His para own mim body também. and blood, he gave it to me. His mother, he gave it to me. All that the Father has given me, I give it Todo to que you. o Pai deu para mim, eu dou para ti também. Recebe meu Espírito. Recebe meu Espírito também. Porque eu dou tudo que o meu Pai deu para mim, eu dou para ti. So that I may join him. Quando eu volte para Deus, quando eu volte para meu Pai, eu vou interceder para que o poder que eu deixo no meio de você seja um verdadeiro poder. Isso que Jesus fez conosco. Ele deixou seu poder e agora está intercedendo lá no Pai para que esse poder que ficou no meio de nós seja um poder que seja ativo. Strike in your mind. Moisés. Moses is called the first Moses, no? Historical Moses, isn't it? Moisés foi chamado aquele que liberou o povo de Israel. That is the first Moses, historical. Este primeiro Moisés, este foi o primeiro Moisés. E Jesus é chamado Second Moses, segundo Moisés. because he brings the
porque the slavery of ele tira sin and Satan. seu povo da escravitude do pecado, através da sua morte e sua ressurreição. Então Jesus é o segundo Moisés. É claro, Now when Jesus was ascending to heaven, quando Jesus subiu ao céu, já Moisés já estava no céu. theologically, don't question me now. I'm just giving you. Não me questione teologicamente. Esta é uma parábola. So Moses, the first Moses is all Então, o primeiro Moisés já está no céu. Então, quando Jesus subiu no céu, spread out. tinha uma carpeta vermelha, tinha decorações, porque Jesus voltava para o céu. Os anjos estavam lá congregados. O Pai, o Santo Espírito estavam a esperar a volta do Filho. Jesus is coming Então Jesus entrou no céu carpet, looking at the sobre a carpeta vermelha, olhando as decorações. Ele olhou para Moisés. thinking within him, in his mind, Então Moisés estava perguntando, this heaven, there was no red carpet, quando eu entrei neste céu não tinha carpeta vermelha, não tinha decorações, jubilation, não tinha jubilação com este. Eu entrei aqui, estou sentado aqui. Mas este homem que foi derrotado como um criminal, is coming back. e entra aqui porque ele precisa de uma carpeta vermelha, porque precisa dessas decorações, deste recebimento. And read the hearts of everybody. Porque Jesus. Jesus knew what Moses is thinking. So he went straight to Então Jesus chegou. E ele sabia o que Moisés estava a pensar. E falou: por que você está pensando assim? Is that not right? Não, e Moisés respondeu para ele: você não fez nada. E você foi condenado como criminal. Wicked person. But I have done many things. Eu fiz tantas coisas. Eu tirei o povo do Egito, da escravitude. Jesus started saying, Então, Jesus, I raised eu fiz milagres também. Eu levantei os mortos. there is now a test of strength. Então, aqui, em meio deste lugar, há quem é uma forte, quem é o mais grande? Jesus e Moisés estavam a falar tudo que eles fizeram na terra, I am greater than you. para falar que eu sou mais grande que tu. Tem Finally, Moses said, uma peleia de força entre eles dois. I walked on the water. Então Jesus falou: eu caminhei sobre as águas. Então mostra-me. Aqui não tem água. There is water. Estamos no céu, aqui não tem água. Moses said, I can bring water. Eu posso fazer água porque Took the stick. tirou o bastão que Deus deu para Moisés, se lembra? Ele não deixou na terra, ele levou para o céu. Como os obispos que levam sua cruz a todos os lugares, também ele levou para o céu. E lá ela tinha no céu. Archaeologists tried to find out the whole of Palestine and everywhere. They could not find the stick of Moses. Porque ninguém pode encontrar na terra Carried it to heaven. este bastão, porque ele levou para o céu. Então ele tinha esse bastão lá no céu. Ele tomou e tocou uma pedra que saiu muita água de lá no céu. Moses said, Então ele falou para Jesus: caminha então, mostra-me que tu eres capaz de fazer. Então ele tinha que provar. E Jesus começou a caminhar, porque tinha assim, uma roupa como eu, e caminham assim, passo a passo. before he was taking the other E depois que ele tirou outro, feet was going, the foot was going down. ele estava entrando na água, ele não podia caminhar. Então Moisés começou a rir, viu? Came back. Viu? Você não tem poder. Give me one more chance. Então Jesus falou: dá outra oportunidade. A segunda vez ele fez a mesma coisa. Pôs o pé On the water, lá sobre essa água, lentamente. watching his feet. Então And then Moisés estava a olhar, the whole of the porque ele viu um olho lá, um barulho no pé. E a água estava aí, saindo através and no pé de Jesus. he could not. Then he could not. Ele não podia caminhar porque estava transperçado. Seu pé estava transperçado. Could not walk on the water. Ele He não is podia powerless. caminhar. Não tinha poder, segundo Moisés. My dear brothers and sisters, Meus irmãos e Jesus is irmãs, powerless today. Where is Jesus his já power? não tem poder, porque Where is the power of Jesus onde today? está o poder de Jesus? Where is the power of Jesus Onde today? está o poder de Jesus? Em ti, em mim, In you and me. tu e eu. He loves me. Ele te ama, ele me ama com amor total, com amor incondicional, Of love. com a totalidade de seu amor. E nesse amor,
Ele está presente em mim. Assim como o pai ama o filho e ficava no coração do filho, assim o filho ficava no coração do pai. Eles eram uma pessoa. Assim mesmo, como o pai me ama, eu te amo a ti. Eu te dou meu poder. Eu entrego tudo o meu poder. Está no teu coração. Esse poder está no teu coração. Nós somos agora os que vamos compartilhar este poder. E para conhecer este poder, precisamos de interceder. Para ver o poder, precisamos de interceder. A intercessão deve de ser nossa vida. A intercessão é a nossa vida. You understand? Now you think that you have gone through Cenacle 2024, and so you go to a parish. I'm going to do intercession. Afterwards you finish that and go home and you have a gala. Eu vim aqui somente só para uma formação e vou voltar e já não vou fazer nada. Não, a intercessão tem que ser minha vida. Eu não só vou interceder um dia aqui, um dia lá, mas todos os dias, às 24 horas, a intercessão é a nossa vida. Eu faço isso. You walk along on the street. Quando eu estou a caminhar na rua, Can't we say, Lord, I pray for this brother. eu faço isso. Eu faço oração por gente que eu vejo na rua, que eu encontro na rua. Receive them, Lord. Eu faço intercessão. After them, Lord. Eu peço para eles. Who the fellow is? Eu não conheci a gente, não sei quem é ele, mas eu faço. You get into the bus to Quando entras can we not pray for those people no in that bus, quando tu estás a viajar, eu estou orando, eu estou intercedendo por toda a gente que eu encontro. Tu podes fazer isso também no avião, no trem, no comboio, quando estás nas ruas. Eleva essas gentes, eleva tuas pessoas que tu encontras na rua, eleva essas pessoas na presença de Deus. Devemos de fazer. Yesterday, I just complete now. Yesterday evening, Ontem à noite, depois quando nós saímos, quando fomos embora a casa, quando fomos a Casa Veritas, um irmão meu, ele está aqui, ele é um seminarista, ele é um seminarista, ele convidou a mim e a Cyril, eu quero convidar vocês para jantar, eu vou convidar vocês, vamos a compartilhar, eu quero compartilhar muitas coisas com vocês. E nós aceitamos, estávamos cansados, mas queríamos compartilhar um tempo com ele. Então os três saímos, lá tinha um restaurante, e pedimos uma pizza, e compartilhamos, estávamos a compartilhar, a passar um bom tempo juntos. Ao final do jantar, quando estávamos a caminhar para casa, across a particular hotel, tinha um hotel que estava lá. picture of a cabaret dancer. E tem uma foto de uma menina que estava a dançar, um cabaré. Sabíamos que esse hotel não era um hotel imoral. Estava fechado, tem um guarda lá fora, era um hotel que tem muitos hotéis assim, hotéis imorais, coisas imorais acontecem lá dentro. Quando eu olhei para e olhamos para isso, imediatamente ele falou, vamos a orar para essa gente que está lá dentro. Então nós começamos a pedir a nossa mãe com Ave Maria, esta é uma intercessão. We look at the evil and we say, oh, these people are like that. Nós olhamos tantas coisas e não prestamos atenção e vamos embora. Mas agora nós temos que ter preocupação, porque esta nossa comunhão com eles, devemos de ter uma comunhão com eles, devemos de ter amor com eles. E não devemos acusar eles, devemos amar, devemos orar. Jesus fez isto para nós, porque Ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Este foi o amor de Jesus. Este é o amor que Ele pede para nós, intercessores, porque nossa intercessão vai de mão com a oração, com a intercessão. A nossa missão profética deve ser uma vida. E nossa vida deve ser intercessão. E nossa intercessão deve ser a nossa vida. Que a nossa mãe nos ajude a ser como ela. Que a glória seja Pai, Filho e o Espírito Santo. Now and ever shall be, world without end.
Amen. Amém.